Olá, bom dia, sejam bem-vindos aqui a mais uma live do nosso Detox Emocional, para que a gente possa limpar hoje mais uma vez emoções do passado, crenças limitantes, sentimentos antigos que têm bloqueado, trazido sofrimento, contribuindo para a ansiedade, para pessimismo, autossabotagem, enfim, emoções antigas que intoxicam o nosso campo emocional, turvam a nossa percepção da realidade e que nós temos a possibilidade aqui de identificar, curar, limpar essas emoções. Então, diariamente eu entro aqui às 8h50 da manhã, faço um trabalho de limpeza com alguém que vai entrar aqui. Você que está assistindo pode pegar carona no benefício aqui do nosso detox emocional. Então, a primeira instrução é a seguinte: você deve sempre pensar em alguma situação do passado, trazer para a sua memória alguma lembrança de alguma situação que traz um desconforto emocional para você. Pode ser uma coisa recente ou pode ser uma coisa antiga. E aí, depois que você trouxer à tona essa lembrança, você vai anotar, o que foi que aconteceu. Rapidamente, só um título, talvez uma frase para você lembrar o que foi, a sua lembrança, para que depois você possa checar o que aconteceu com aquela lembrança. Então, primeiro você acessa a lembrança, anota o que foi que aconteceu, observa se surge alguma imagem quando você pensa nisso, observa qual é a sensação física que surge no seu corpo quando você pensa nisso, observa qual é a emoção que surge no seu corpo quando você pensa nisso e qual é a intensidade numa escala de 0 a 10. Feito isso, você deixa lá a sua anotação, esquece que aquilo existe e vem para cá prestar atenção na sessão que eu vou fazer. Vai se auto-aplicar EFT junto comigo quando eu fizer a técnica e o seu subconsciente vai limpar aquela experiência que você anotou. E aí assim você vai, ao mesmo tempo que você assiste, vai ganhando benefício e pegando carona nos benefícios da sessão. Pode ser também que você se identifique com o conteúdo que vai surgir aqui da pessoa que vai entrar ao vivo e trazer a questão aqui a ser trabalhada. E isso também vai te fazer pegar carona no benefício e limpar. Bom, para você poder entrar ao vivo aqui comigo, o que é que eu recomendo, A primeira coisa é você estar com o celular razoavelmente carregado para a gente poder passar aqui 30, 40 minutos, 50, até 40 e poucos minutos, fazendo aqui um trabalho de limpeza emocional para a bateria aguentar. Está perto da fonte do Wi-Fi, se você estiver usando Wi-Fi, para a conexão ficar boa. Se você tiver um fone de ouvido também ajuda para a qualidade da comunicação melhorar. Aí você deve apoiar o seu celular, ficar com as mãos livres para você poder fazer EFT junto comigo. Então é isso, diariamente a gente entra aqui e eu chamo alguém ao vivo para entrar e fazer esse trabalho de limpeza e cura emocional. E também, para você entrar, aí é obrigatório que você concorde que a sua imagem está sendo gravada e que vai ficar exposta nas redes sociais. Então, você vai entrar aqui, outras pessoas vão assistir esse conteúdo agora e vão assistir também depois, quando estiver no YouTube, no Facebook, no IGTV e outras redes sociais. Então, conteúdo sensível pode surgir quando você está aqui, conteúdo pessoal, conteúdo com relação à sua família. E se você tem algum problema com isso, então você não deve entrar aqui ao vivo. Se você não tem problema com isso, você pode se voluntariar e eu chamo você aqui para a gente fazer esse trabalho de limpeza e cura emocional. Pessoal chegando aí, bom dia pessoal. Bom, então, dado aqui os recados, se você quiser entrar aqui ao vivo comigo, escreve eu quero, que aí eu chamo você para fazer o trabalho de limpeza e cura. Deixa eu voltar aqui para ver se alguém já solicitou.
Adriana, bom dia. Bom dia, pessoal. Até agora eu não vi ninguém solicitar. Deixa eu ver aqui. Ah, tem sim. Já. Oi, Juliana. Oi, Juliana. Vou chamar você aqui. Transmitir ao vivo. Aguardando. Oi, Juliana. Tem que aceitar aí a conexão, tá? Olá, bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Ai, que deu certo. Deu. Tô muito feliz. Certo. E me fala uma coisa, você... Como é teu nome? É Juliana. Juliana, tá. Juliana, você já fez EFT? Sim, eu sou aluna do Mente Próspera, André. Ah, então já tá fazendo, né? Já tá praticando. É, tô no quinto módulo, tô no meio, mais ou menos. Tá. Você tem conseguido limpar, tem conseguido alcançar alguma mudança? Sim, na verdade, eu cheguei num ponto do módulo onde toca na minha ferida, sabe? Então tem sido um momento bem intenso do curso. Eu sinto muitas emoções emergindo quando eu estou aplicando, mas eu tenho uma dificuldade grande para sentir no corpo físico sensações. Até tem um grupo de apoio que é o Mente Próspera Trocas, e algumas terapeutas de lá já me deram sessão, assim, né, para me acompanhar em alguma dificuldade. E uma delas até me falou que a questão da rejeição, que é um problema que eu passei muito na infância, pode ser um desses motivos de eu não conseguir ter essa sensibilidade no corpo, por questões de, tipo, fui muito. O meu físico foi muito tolhido quando eu era criança, sabe? Uhum. Então eu tenho um pouco de dificuldade para sentir no corpo. E aí eu Certo. tento levar emoções, mas não sei se eu consegui zerar alguma dessas crenças já. Mas estou no Uhum. processo ainda. Tá. Bom, essa questão de sentir no corpo, né, a emoção, o corpo é o único lugar que a gente sente emoção. Não tem outro lugar. Uhum. Então, se eu estou sentindo alguma emoção, seja ela qual for, e eu estou consciente de que eu estou sentindo, é porque eu estou sentindo alguma sensação no meu corpo. Então, geralmente, quando a pessoa fala que ela não consegue sentir a emoção no corpo, é porque ela está imaginando que a emoção está em outro lugar. Mas veja, se eu estou Uhum. triste, se eu sinto uma tristeza, se eu lembro de alguma coisa e eu sinto uma tristeza, o único lugar que eu vou sentir essa tristeza é no meu corpo. Não tem outro lugar para sentir. Não está no Uhum. espaço, sabe? Não está no espaço sideral, não está fora do meu corpo. Não está Sim. só aqui, não tá só aqui na minha mente. Eu posso até sentir alguma sensação na minha cabeça. Uhum. Mas essa química que vai ser produzida dessa emoção, ela vai para a corrente sanguínea e ela vai afetar o meu corpo na hora. E é só por causa da sensação que eu sei que eu estou sentindo tristeza. É a sensação que me diz, estou sentindo tristeza, estou sentindo uma coisa ruim, é uma tristeza. Então é Uhum. só uma questão de prestar atenção na sensação do corpo. É só isso. E às vezes tomar consciência de que não está fora de você, não é uma coisa etérica, sutil, é real, é concreta, é físico. Toda emoção ela é física. Ela surge num campo energético primeiro, mas só que essa energia ela afeta imediatamente a nossa fisiologia. Então eu sempre vou sentir no corpo físico. Todas as percepções que eu tenho aqui no mundo material, elas acabam passando pelo campo físico depois. Elas têm que vir de alguma forma, mesmo que seja uma coisa energética sutil, ela vai de alguma maneira para eu poder sentir aquilo, perceber, ouvir, escutar, visualizar, ela vai ter que estimular de alguma maneira o meu corpo físico. Porque essa é a maneira com a qual a gente se conecta com o mundo, é através dos sentidos. Então, tá, somos seres espirituais tendo uma experiência física, tá? Mas nessa experiência física, a minha forma de entrar em contato com o mundo é através dos sentidos. Então, tudo que seja energético, sutil, eu vou sentir no meu corpo físico. Se eu não sentir, eu não consigo perceber. Eu não consigo
explicar que eu estou sentindo aquilo. Bom, Uhum. mas vamos lá, vamos fazer na prática porque eu acho que vai ficando mais fácil de entender É, esse conceito. a questão do sentimento, para mim, eu consigo perceber. Mas eu sempre vejo nos exercícios você falando, percebe no corpo físico se tem algum, sei lá, formigamento, dormência, algo assim. Esse tipo de sensação eu tenho dificuldade de perceber no meu corpo, às vezes. A Nem menos quando sempre, é extremamente forte daí. então, nem sempre vai ser uma coisa pontual e bem perceptível de sentir. Uhum, Nem sempre vai ser um aperto na garganta, um bolo aqui, ou uma pressão no peito, ou uma queimação no estômago, ou um formigamento em algum lugar. Às vezes a sensação ela é difusa, ela é espalhada pelo corpo e ela pode ter variações. Então, eu estou uhum, sentindo, penso numa coisa, aí me dá uma sensação aqui no chakra básico e ela se espalha assim, ela, sei lá, entendeu? Nem sempre vai ficar ali parado, nem sempre vai ser pontual. Então, mas a percepção é sempre do corpo. Se você fala assim, eu estou triste, é porque você está sentindo alguma coisa no seu corpo. Porque se não tivesse sentindo, você não ia saber que está triste. Entendeu? Porque não tem outro lugar para sentir que não seja o sim, corpo. é verdade. Vamos lá. Vamos Então, lá. me fala uma situação para a gente limpar, então. Alguma lembrança de alguma situação que a gente possa limpar agora. Na verdade, assim, não sei se é muito amplo para trabalhar aqui, mas eu queria trabalhar um pouco do descontrole financeiro que eu tenho, porque eu tenho a sensação que não interessa quanto eu ganhe, eu sempre estou devendo. E de forma indireta, eu acabo recorrendo ao meu pai quando eu preciso de ajuda financeira, e recentemente, pelo Mente Próspera, eu acredito que isso possa ser pela rejeição que eu tenho dele desde criança, porque ele é uma Uhum, pessoa que ele é muito ausente de sentimentos, nunca foi muito próximo, assim, sempre moramos na mesma casa, ele é casado com a minha mãe, mas ele é uma pessoa muito distante, assim, sabe? De nunca dar muito carinho, sempre estava muito bravo, chegava em casa do trabalho, já não queria papo. E eu lembro, né, até descobri com Mente Próspera que eu era muito criativa quando eu era criança. Aquela criança que queria fazer várias coisas, tinha várias ideias, queria inventar muita coisa. E hoje em dia eu tô abrindo a minha empresa que demanda criatividade, eu preciso construir coisas e eu tô travada. Eu sinto que é como se tudo que eu fui rejeitado na infância tivesse me atrapalhando agora. Então, talvez essa questão financeira eu penso que possa ser uma forma de querer chamar a atenção dele. Mas uhum. também é uma coisa que não sei se é ampla para trabalhar aqui ou não. Você me A diz. questão da descontrole financeira é uma coisa meio ampla, mas a rejeição não, então a gente vai pegar uma memória de rejeição lá do passado, uma coisa deve ter conexão com a outra, tá? Então o objetivo aqui é sempre pegar uma coisa mais pontual, assim, uma lembrança que traga um desconforto emocional e a gente vai limpar essa lembrança. E isso vai Hum, melhorar outros aspectos da sua vida que tem conexão com aquilo, depois a gente vai falando mais sobre isso, tá? Então, tá. eu queria que você trouxesse para mim agora uma lembrança de rejeição com seu pai. Uma cena. Eu me lembrei de uma agora que foi quando eu queria ter uns porquinhos da Índia e eu tinha uma gaiola que cabia, mas eu queria construir um espaço maior para eles. A gente morava numa casa que tinha bastante espaço. E lá em casa tinha as coisas, tinha ferramenta, e eu falei para ele, vamos fazer um espaço legal para ter os porquinhos. E é uma coisa que ele sempre me falava, sempre que eu queria fazer algo assim, larga de mão disso, isso é rolo, vai fazer alguma coisa de útil. E eu era uma criança, então assim, tudo isso para mim era muito ruim, porque eu sempre ouvia isso dele, né? Foi uma das memórias que eu tive. Tá. Descreve um pouquinho essa memória. Você está conversando com ele, você está dentro da sala, onde é que você está? Ah, eu fiquei por vários dias tentando convencer ele. Não sei dizer exatamente onde eu estava, mas eu lembro que eu ficava muito empolgada com a ideia, porque eu queria muito. Eu gostava muito de bicho, então eu queria muito. E ele fazia cara feia e não me dava atenção. Eu falava. E sabe quando a pessoa não olha pra você? Ela, tipo assim,
Parece que ela não olha para você entender que ela tá te ignorando e você parar de fazer aquilo, parar de Uhum. pedir. Essa É imagem está sempre próxima de você, está longe, está distante? Como é que você está vendo essa cena? tá bem próximo. É como se eu tivesse na minha posição mesmo, no meu ponto de vista. Supomos que eu tivesse na sala e assim, ele tá vendo televisão e fingindo que eu não tô ali. Ele tá simplesmente fazendo o que ele tá fazendo e de vez em quando ele fala assim: "Ah, tá bom, vai pra lá". Alguma coisa assim, sabe? Uhum. O que é que você está sentindo agora ao lembrar disso? Eu sinto tristeza e eu sinto um apertinho aqui no coração. Vamos lá. Você vê, ó, quando a pessoa sente tristeza, sempre vai surgir sensação física. Não tem como não sentir. Ela pode ser bem clara, como foi essa agora, né? Uma vontade de chorar, um aperto no peito, ou pode ser uma coisa mais difusa e mais Uhum. espalhada. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que meu pai tenha me ignorado, Mesmo que meu pai tenha me ignorado, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza Quando eu lembro dessa cena, quando eu lembro dessa cena do meu pai me ignorando, do meu pai me ignorando. ele ficava impaciente, Ele ficava impaciente, fingia que nem estava me ouvindo. fingia que nem estava me ouvindo. E quando falava alguma coisa, Quando falava alguma coisa, era só para me dispensar, era só para me dispensar. para eu sair dali. Eu saí dali. Eu me sentia ignorada. Eu me sentia ignorada. Eu fui toda empolgada falando sobre esse assunto Eu fui toda empolgada falando sobre esse assunto e ele me ignorava. e ele me ignorava. Era como se fosse um estorvo para ele. Era como se eu fosse um estorvo para ele. Como é que você está sentindo agora? Neutra. É que ontem eu fiz muitos exercícios para isso, fazendo o curso e ontem acho que eu liberei bastante emoções, porque eu chorei bastante, foi bem intenso, sabe? Uhum. Agora Certo. eu tô. Então vamos lá. Então volta de novo para essa cena, tá? Percebe de novo a cena. Você lá junto dele, ele assim meio que olhando televisão, sem olhar para você. Vê se está vendo ainda essa imagem na sua mente. Essa imagem é muito comum, André, dele fazendo algo, geralmente vendo televisão, fazendo alguma coisa e me ignorando. Eu não tenho Uhum. memórias claras da minha infância, sabe? Situações específicas. Mas eu tenho memória das coisas que ele fazia ou que a minha mãe fazia, que se repetiam sempre, eles sempre falavam. Então, assim, aconteceram, sei lá, 20, 30, 40 vezes, mas é difícil Uhum. eu lembrar de alguma coisa. Igual eu lembrei dessa história do porquinho, mas eu não consegui lembrar de mais nada agora. É a mesma imagem. Tudo Ele me bem. ignorando, ele fingindo que não me vê. Ele é de poucas palavras, não costuma falar muito. Uhum. E o que é que você está sentindo agora quando você pensa nisso? Ah, eu sinto tristeza ainda. Teve uma memória recente, na verdade, que eu me lembro porque faz, sei lá, 7 meses isso. Que foi de rejeição dele, que eu tava em casa, eu não moro na cidade dos meus pais, eu tava me despedindo deles para ir embora e a minha mãe ia me levar no aeroporto e eu fui abraçar ele para ir embora e ele mal me abraçou, sabe? Então, Uhum. essa é uma memória que eu tenho de rejeição bem recente, é uma coisa que eu não esqueci, Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tristeza, mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente, Mesmo que o meu pai mesmo que meu pai mal tenha me abraçado, mal tenha me abraçado, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profunda e Mesmo completamente. que eu tenha me sentido rejeitada, Mesmo que eu tenha me sentido rejeitada, eu me aceito profundo e completamente. aceito profunda e completamente. O meu pai mal me abraçou. Meu pai mal me abraçou. Eu queria me despedir dele. Eu queria me despedir dele. Eu ia embora.
Eu ia embora para outro lugar. para outro lugar. Eu queria me despedir do meu pai. Eu queria me despedir do meu pai. Ele mal me abraçou. Ele mal me abraçou. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu me senti rejeitado. Me senti rejeitada. Eu queria que ele me abraçasse. Eu queria que ele me abraçasse. Meu pai mal me abraçou. Meu pai mal me abraçou. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Uma sensação de rejeição. Uma sensação de rejeição. Como é que você está sentindo agora? Nada. É uma cena triste, mas eu não tô sentindo nada no momento. Então, é uma cena triste para mim. É uma cena triste pra mim. É uma cena triste para mim. É uma cena triste pra mim. Eu sinto que é uma cena triste. Eu sinto que é uma cena triste. Um pai que mal abraça uma filha. Um pai que mal abraça uma filha. É uma cena triste. É uma cena triste. O que é que está surgindo na sua mente agora? Surgiu que eu fiquei muito tempo sem ver ele. Eu tinha ido pra lá, mas assim, há pouco tempo antes, em janeiro, eu fui pra lá em fevereiro. Eles estavam falando há meses de vir pra cá me ver. E eles mudaram de ideia, não me avisaram, e ao invés disso eles foram pra praia. E faz 2 anos que eles não vêm aqui na minha casa. E daí fiquei muito triste porque fazia vários meses que eu não via ele. E E eu tava naquele momento de despedida, bem emotiva, despedindo dele, da minha mãe. E eu fiquei muito chateada quando eu fui abraçar ele. Foi tipo um abraço meia boca, assim, sabe? Eu já tava chorando, eu comecei a chorar mais. Eu me senti muito. Eu senti que eu só dou desgosto pra ele. Uhum. Ele tava bravo comigo. Por que ele estava bravo? Hã? Por que ele estava bravo? Não sei. Talvez porque ele não queria que eu tivesse ido pro carnaval. Que eu passei lá, eu fui pra outra cidade, depois eu voltei pra lá antes de ir embora. Mas assim, eu sinto que qualquer coisa que eu faça, eu tô desagradando ele. É um sentimento constante que eu tenho, assim. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu penso, será que como que o meu pai vai ver isso? Será que ele vai gostar disso? Eu sempre Uhum. coloco ele em primeiro lugar, às vezes até antes de sentir se é o que eu quero pra mim, sabe? Tá bom. Eu sinto que eu só dou desgosto ao meu pai. Eu sinto que eu só dou desgosto ao meu pai. Ele está sempre insatisfeito. Ele tá sempre insatisfeito, Sempre bravo comigo. sempre bravo comigo. Depois de tanto tempo sem me ver, Depois de tanto tempo sem me ver, eu fui me despedir dele. eu fui me despedir dele. E claramente eu vi a insatisfação dele. Claramente eu vi a insatisfação dele. Parece que eu só dou desgosto. Parece que eu só dou desgosto. Parece que, parece que eu só dou desgosto pro meu pai. Parece que eu só dou desgosto pro meu pai. É assim que eu sinto. É assim que eu sinto. Nem sequer um abraço na hora de me despedir. Nem sequer um abraço na hora de me despedir. Depois de tanto tempo sem me ver. Depois de tanto tempo sem me ver. Parece que eu só dou desgosto pro meu pai. Parece que eu só dou desgosto pro meu pai. É uma cena triste pra mim. É uma cena triste pra mim. Como é que você sentiu? Eu não consigo sentir nada de diferente, assim. Eu sei que é uma cena triste. Foi uma coisa que eu pensei por muito tempo depois. Eu fui chorando até entrar no avião, eu tava chorando. Mas no momento é o que eu sei, eu tenho consciência disso. Tá, o que você tá sentindo agora olhando pra cena? Ah, eu me sinto mal porque foi um momento pra mim que ele não precisava ter feito isso, sabe? A gente nem sabia quando ia se ver de novo, aí começou essa quarentena, tá todo mundo afastado, eu não sei quando eu vou ver ele de novo. Então eu senti que foi meio injusto, porque que ele tava, parece que ele tava querendo me castigar por alguma coisa.
Uhum. Sabe? Certo. Ele sempre foi assim, ó. Se eu fazia alguma coisa que ele não gostava, quando eu era mais nova, por exemplo, saí, cheguei tarde, cheguei de madrugada, ou sei lá, fiz alguma coisa que ele não gostava. Ele ficava emburrado comigo. Por dias, assim, cara fechada, sem me olhar na cara direito. A única coisa que a gente falava é que eu dava benção pra ele. Eu continuava fazendo isso, mas era assim, você claramente via na fisionomia dele que ele estava bravo com você. E ele Uhum. se comportou dessa forma na ocasião de eu me despedir dele. Não tinha acontecido nada, eu tava indo embora. Era um momento que geralmente já é bem difícil uma despedida, né? Principalmente quando você mora a 1.200 quilômetros de toda a sua família. E ele ainda fez isso. Então parecia uma sensação que ele estava me castigando, porque era o que ele fazia antes, ficar bravo comigo quando eu fazia algo que ele não gostava. Era o castigo dele me ignorar. Uhum. Certo. Tá. Então, vamos lá. Eu me senti castigada pelo meu pai. Eu me senti castigada pelo meu pai. É o que ele sempre fazia comigo na infância. É o que ele sempre fazia, desde a minha infância. Me olhar com aquela cara feia, Me olhar com aquela cara feia, uma cara fechada para mim. uma cara fechada pra mim. Eu me senti punida pelo meu pai. Eu me senti punida pelo meu pai. Por isso que foi tão forte para mim aquela experiência. Por isso que foi tão forte pra mim aquela experiência. Por isso que eu senti tanta rejeição, Por isso que eu senti tanta rejeição, tanta tristeza tanta tristeza, e sensação de injustiça. sensação de injustiça. Porque me remeteu a todas as vezes que que ele fez isso comigo. Porque me remeteu a todas as vezes que ele fez isso comigo. Foi uma história Foi uma história onde isso se repetiu muitas vezes. onde isso se repetiu muitas vezes. Meu pai de cara emburrada, Meu pai ficava emburrado por vários dias, por vários dias, me ignorando. me ignorando. Esse era o castigo dele para mim, Esse era o castigo dele pra mim, me ignorar, me ignorar, não olhar na minha cara. não olhar na minha cara. O que é que você está sentindo agora? Muita tristeza. Eu sinto muita tristeza. Eu sinto muita tristeza. Eu não consigo entender o porquê disso. Eu não consigo entender o porquê ele fez isso. Eu sinto muita tristeza. Eu sinto muita tristeza. Eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Eu não sei o que eu fiz pra merecer isso. O que é que tem de errado comigo? O que que tem de errado comigo? Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Era uma coisa recorrente na minha infância. É uma coisa recorrente na minha infância. Meu pai me ignorando, Meu pai me ignorando. uma cara emburrada para mim, Uma cara emburrada pra mim. sem olhar na minha cara, Sem olhar na minha cara. me rejeitando, Me rejeitando. me castigando, Me castigando. me punindo. Me punindo. Era muito injusto. Era muito injusto. Eu não sei por que ele fazia isso. Eu não sei por que ele fazia isso. Eu não sei o que é que eu fiz de tão errado. Eu não sei o que que eu fiz de tão errado. Eu não sei o que é que tinha de errado comigo. Eu não sei o que que tinha de errado comigo. Ele ficava tão insatisfeito. Ele ficava tão E insatisfeito. eu nunca conseguia agradar. Eu nunca conseguia agradar. Parece que eu só dava desgosto pro meu pai. Parece que eu só dava desgosto pro meu pai. Como é que você sentiu agora? Ah, eu senti que eu tô um pouco mais calma, talvez aliviada, mas ainda sinto que é uma. Ainda tem um sentimento triste, sabe? Porque hoje eu sei que essas situações que aconteciam me causaram muitos problemas atualmente, coisas que vêm se repetindo, ciclos que não terminam e que eu tô tendo bastante, assim, não dificuldade, mas tá sendo bem difícil para resolver, sabe? É Uhum. dolorido, né? Mexer com essas coisas. Certo. Mas eu sei da consequência que isso trouxe pra minha vida. Eu sei da consequência que isso trouxe para minha vida, Essa rejeição. essa rejeição. Uma sensação de não ser boa o suficiente. Uma sensação de não ser boa o suficiente. De fazer tudo errado.
fazer tudo errado. É muito triste constatar isso na minha vida, É muito triste constatar isso na minha vida, em vários aspectos. em vários aspectos. Coisas que eu tento mudar e melhorar e não consigo. Coisas que eu tento mudar e melhorar e não consigo. Coisas que se repetem na minha vida. Coisas que se repetem na minha vida. Problemas que se repetem. Problemas que se repetem. É muito triste ter passado por isso na infância. É muito triste ter passado por isso na infância. E ter ficado marcada com essa rejeição, Ter ficado marcada com essa rejeição. com a reprovação do meu pai, A reprovação do meu pai. a cara dele emburrada, A cara dele emburrada. como se eu fizesse tudo errado, Como se eu fizesse tudo errado. como se eu só desse desgosto para ele, Como se eu só desse desgosto pra ele. como se eu não fosse boa o suficiente, Como se eu não fosse boa o suficiente. como se tivesse algo de errado comigo. Como se tivesse algo de errado comigo. Isso afetou a minha vida em muitos aspectos. Afetou a minha vida em muitos aspectos. E foi muito injusto comigo. Isso foi muito injusto comigo. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Eu queria apoio do meu pai. Eu queria apoio do meu pai. Eu queria receber o afeto do meu pai. Eu queria receber o afeto do meu pai. Eu queria receber o amor do meu pai. Eu queria receber o amor do meu pai. Eu queria que ele me olhasse com carinho. Eu queria que ele me olhasse com carinho. Eu queria que ele me tratasse com carinho. Eu queria que ele me tratasse com carinho. Ele me ignorava. Ele me ignorava. Me punia o tempo inteiro. Me punia o tempo inteiro. Ficava de cara fechada. Tava de cara fechada. Eu achava que o problema era comigo. Eu achava que o problema era comigo. E eu só queria o amor do meu pai. Eu só queria o amor do meu pai. O reconhecimento dele. O reconhecimento dele. Um pouco da atenção dele. Um pouco da atenção dele. Eu queria o afeto do meu pai. E o afeto do meu pai. Isso traz muitas consequências para minha vida até hoje. Isso traz muitas consequências para minha vida até hoje. O que você está sentindo agora? Eu tô bem mais calma quando eu penso na cena, por exemplo, da despedida lá do que ele não me abraçou. E por outro lado, eu também me lembrei que várias coisas que hoje eu tô insatisfeita na minha vida e que eu acho que podem ter sido em parte consequência disso, são coisas pelas quais eu me cobro, mas ele também me cobra. Por exemplo, o fato de não estar satisfeita com a minha vida profissional, essa questão da instabilidade financeira, são coisas que ele me cobra me culpando ainda, assim, tipo, como você ainda não deu um jeito, como você ainda tá nesse ponto, como você tem quase 30 anos e você ainda não resolveu, assim, a sua vida. E Uhum. isso, pra mim, assim, eu me sinto horrível, porque se ele tá frustrado, imagina eu que tô na pele do cordeiro, né? Que eu tento resolver, mas eu não sei o que acontece e eu sempre acabo caindo no mesmo ciclo. Então, assim, eu vejo ele como essas situações, talvez, como a causa, mas é uma coisa que também me cobra para que eu tivesse do jeito que eu não tô e que eu deveria estar ou gostaria de estar. Uhum. Certo. Meu pai continua me cobrando, Meu pai continua me cobrando, me reprovando me reprovando, e questionando me questionando. por que eu ainda não consegui resolver minha vida. Por que que eu ainda não consegui resolver minha vida? Ele continua insatisfeito comigo. Ele continua insatisfeito comigo. Ele continua vendo o lado negativo Ele continua vendo o lado negativo e me punindo até hoje. e me punindo até hoje. E o que eu vivi com ele na infância E o que eu vivi com ele na infância contribuiu muito para esse ciclo negativo que eu vivo hoje. contribuiu muito para esse ciclo negativo que eu vivo hoje. E ele nem tem consciência disso. E ele nem tem consciência disso. Ele nem acha que tem parte nisso. Ele nem acha que tem parte nisso. E o ciclo continua se repetindo. E o ciclo continua se repetindo. Eu não consigo dar um jeito na minha vida profissional. Eu não consigo dar um jeito na minha vida profissional. Preciso do meu pai. Preciso do meu pai. E ele me critica. E ele me critica. Me reprova. Me reprova. Me cobra o tempo todo. Me cobra o tempo todo. E eu me sinto mais rejeitado.
eu me sinto mais rejeitada. E repita o ciclo. E repito o ciclo. O que você sentiu? Nada, André. Sinto que é verdade o que você fala, concordo, mas o meu sentimento tá neutro. É o mesmo sentimento de frustração, de não conseguir sair desse ciclo. Uhum. Certo. Então, frustração não é neutro, tá? Frustração é um sentimento. Tá. Ele pode estar menos intenso do que estava antes, do que aquele choro, mas é um sentimento. Neutro é quando a gente está em paz, 100%. A gente olha para uma coisa e está em paz, a gente está neutro. Tá. Tá? Então Eu sinto eu eu sinto uma frustração sinto uma frustração de não conseguir sair dessa armadilha, de não conseguir sair dessa armadilha, desse círculo vicioso. desse ciclo vicioso, Eu não consegui desenvolver autoconfiança, de não conseguir desenvolver autoconfiança, uma autoestima boa uma autoestima boa para resolver a minha vida profissional. para resolver minha vida profissional. Eu acabei ficando dependente do meu pai. Eu acabei ficando dependente do meu pai. De vez em quando eu preciso dele. De vez em quando eu preciso dele. Eu fico frustrada Eu fico frustrada de não conseguir sair disso. de não conseguir sair disso. Como é que você sentiu agora? Eu senti um leve alívio, Uhum. mas continuo achando, né, sentindo verdade nisso, mas eu tô mais calma, eu tô me sentindo mais calma. Uhum. Certo. Vamos lá. Volta lá na cena, tá? Você na despedida com seu pai. Percebe a Uhum. cena agora. O que é que você sente? Se ainda vem alguma sensação ruim. Bem, O que é que surgiu para você? veio vontade de chorar de novo, veio tristeza e rejeição. Eu tava me despedindo da minha mãe, ela sempre fica emocionada, e eu também. E ele, sempre que a gente se despede, na verdade, eu vi ele chorar uma vez só. Mas ele é uma pessoa extremamente difícil de chorar, então isso não é incomum. Mas eu fico bem triste de lembrar da imagem. Uhum. E eu tava no processo já de fazer EFT, então eu já tinha noção, tipo, que aquilo é uma coisa que é, afetava muito, né? Me afetava muito, me atrapalhava muito. E aí eu ainda fiquei me questionando. Eu falei, nossa, mas por que que ele tá fazendo isso agora? Porque das outras vezes eu saía, chegava tarde, eu fazia alguma coisa que ele não gostava, tudo bem, mas o que que eu fiz agora, sabe? Uhum. Nunca, ele sempre tenta me convencer a voltar a morar lá, perto deles. Uhum. Eu não quero, assim. Por enquanto eu sinto que não é a coisa certa a se fazer. E dá a impressão Uhum. que estava bravo por isso também, não sei. Uhum. Certo. Vamos lá. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Mais uma vez meu pai me punindo Mais uma vez, o meu pai me punindo através do olhar dele, através do olhar dele, me ignorando, me ignorando, se afastando de mim. se afastando de mim. Ele devia estar com raiva. Ele devia estar com raiva. E eu não fiz nada para ele ficar com raiva. Eu não fiz nada para ele ficar com raiva. Talvez ele, talvez ele ainda queira que eu volte para lá. Talvez ele ainda queira que eu volte para lá. E eu não acho que é a coisa certa a ser feita. E eu não acho que é a coisa certa a ser feita. Ele deve ficar com raiva disso. Ele deve ficar com raiva disso. E ficou me punindo. Ele ficou me punindo. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. O que é que você está sentindo agora? Muita tristeza. E Por um quê? aperto de coração, uma pontada. Uhum. Tristeza por quê? Porque ele nunca conversou, ele não é uma pessoa de diálogo. Ele preferia me ignorar. E eu gosto de conversar.
Acho que tudo é resolvido na base da conversa. Então, por que que ele não me falava o que ele estava sentindo? Por que que ele era sempre uma pessoa fechada, que preferia me ignorar e me excluir, ao Uhum, invés de conversar comigo, sabe? uhum, certo. Eu não consigo entender Eu não consigo entender o funcionamento do meu pai. o funcionamento do meu pai. Quando eu sinto alguma coisa negativa, Quando eu sinto alguma coisa negativa, eu prefiro conversar prefiro conversar para esclarecer o que está acontecendo. para esclarecer o que está acontecendo. E meu pai nunca foi assim. E meu pai nunca foi assim. Quando ele sente alguma coisa negativa, Quando ele sente alguma coisa negativa, ele engole o que ele está sentindo ele engole o que ele está sentindo e passa a me ignorar, e passa a me ignorar. a ficar de cara fechada, A de cara fechada, a não olhar na minha cara. a não olhar na minha cara. É assim que ele sempre agiu. É assim que ele sempre agiu. E foi assim nessa despedida dele. Foi assim nessa despedida dele. Em vez de falar o que ele estava sentindo, Ao invés de falar o que ele estava sentindo, que eu nem sei o que é que ele estava sentindo, eu nem sei o que ele estava sentindo, o que é que ele estava pensando, o que que ele estava pensando. ele age da mesma forma que ele sempre agiu, Ele age da mesma forma que ele sempre agiu, me ignorando, me ignorando, me rejeitando, me rejeitando. me repelindo, Me o quê? me repelindo. Repelindo. É assim que ele sempre agiu. É assim que ele sempre agiu. Eu queria que ele tivesse conversado comigo. Eu queria que ele tivesse conversado comigo. Eu queria que ele falasse o que ele estava pensando e sentindo. Eu queria que ele falasse o que ele estava pensando e sentindo. E ele nunca fez isso. E ele nunca fez isso. Ele não sabe fazer isso. Ele não sabe fazer Ele isso. não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer Eu isso. queria que ele fosse diferente. Eu queria que ele fosse diferente. Mas ele é do jeito que ele é. Mas ele é do jeito que ele é. Como é que você está sentindo agora? Tô um pouco mais calma. Eu me lembrei que uma vez, há muito tempo atrás, eu fiz uma constelação familiar e a Uhum. consteladora me falou que esses traços dele são coisas que ele viveu com o pai dele. Com meu avô, que eu não tive muito contato, ele morreu, eu era criança. E que é verdade, porque eu converso com as minhas tias, primas mais velhas, e todas falam que o meu avô era muito bravo, que ele não dava muita atenção. E meu pai era o segundo filho mais velho e só tinha ele mais um outro que é homem. E eu Uhum. acho que ele sentia muito essa falta também. E ele acabou ficando muito parecido com ele. Mas, claro, de uma forma ainda mais branda, porque na constelação ela me explicou que talvez de uma geração para outra pode ser que haja uma melhora, mas que alguns padrões continuam ainda, se a pessoa não Uhum. procurar e tal. E ele sempre foi assim, essa pessoa fechada, que não demonstra emoção, que não fala sobre sentimento, extremamente terreno, vamos dizer assim, que não acredita muito no que não se pode ver, sabe? Então, por exemplo, se eu falar Uhum. de EFT para ele, ele acha que é uma piada. Uhum. É isso, eu Mas a FT lembrei. a gente, mas a FT a gente vê aqui, ó. A gente tá vendo aqui, tá vendo? Nem acho. Esses dias eu mandei um vídeo para ele, ele tava com uma dor no joelho. Falei, faça isso. Ele, isso é besteira, que não sei o quê, porque eu tô com desgaste, tem que tomar remédio. Falei assim, o que que custa você fazer? Faça então, se não melhorar, você toma o remédio. Mas ele não acredita, ele é sempre o dono da razão. Ele Uhum. não aceita muita opinião alheia, não, sabe? Uhum. Certo. Então, vamos lá. Volta de novo lá na cena, tá? Na despedida. Tá. Percebe agora o que você está sentindo. No momento não desperta nenhuma emoção em mim. Eu Uhum. lembro que eu tava bem emocionada, eu tava bem perto da minha mãe, assim, que a gente tava abraçando, mas eu ainda ia ficar um pouco com ela porque ela ia me levar no aeroporto. E tinha Uhum. espaço no carro e ele não quis ir. E ele não ia fazer nada, sabe? Ele poderia ter ido. E Uhum. ele não quis ir, eu lembrei disso agora. O que é que você Então sentiu? eu me sinto muito triste, mas não me vem vontade de chorar. Vamos lá.
Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Meu pai poderia ter ido Meu pai poderia ter ido e não foi. e não foi. Ele fez o que ele sempre fez. E ele fez o que ele sempre fez. Ele me ignorou. Ele me ignorou. Ao invés de conversar comigo, Ao invés de conversar comigo, falando o que ele estava sentindo, falando o que ele estava sentindo, ele repetiu o mesmo comportamento de sempre. ele repetiu o mesmo comportamento de sempre Ele me ignorou, e me ignorou. se afastou de mim. Se afastou de mim. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Meu pai repete o mesmo comportamento desde sempre. Meu pai repete o mesmo comportamento desde sempre. Isso é uma coisa mais antiga do que ele. Isso é uma coisa mais antiga do que ele. Deve vir lá do meu avô, Deve vir lá do meu avô, passando de geração em geração. passando de geração em geração. Talvez ele já tenha até um comportamento um pouco melhor, Talvez ele até já tenha um comportamento um pouco melhor, mas ele não consegue deixar de repetir. mas ele não consegue deixar de repetir. Pelo menos não até hoje. Pelo menos não até hoje. Como é que você sentiu? Sinto que é verdade, O que mas é verdade? é verdade isso. Eu acho que ele guarda muito para si os sentimentos, as mágoas talvez que ele sente, não sei. E querendo ou não, ele acaba refletindo isso nas pessoas que convivem com ele. É a Uhum, forma dele mostrar o que ele está sentindo. Ao invés uhum, de trabalhar isso para melhorar, eu acho que ele acaba externalizando isso, sabe? uhum. Então não é que o seu pai não demonstra o que ele sente, ele demonstra. Ele só não demonstra da forma que você faz. Eu Falando. só não ele sente, porque o que ele demonstra é o que me machuca. Uhum. Então, essa cena é como se ela fosse um catalisador de trazer as emoções presas que tem em várias situações que você viveu com ele. Então a gente Uhum, vai fazendo e a cena para a tristeza e depois volta. Por que que volta? Porque está trazendo mais pensamentos que geram tristeza e rejeição. Então, o meu pai, naquele momento ele me rejeitou. Eu sinto a tristeza porque ele ficou me ignorando com aquele olhar de sempre. Aí remete às memórias das vezes que ele fez esse mesmo olhar, das vezes que ele agiu dessa mesma forma. Aí depois vem, uhum, eu queria que meu pai falasse comigo. Por que que ele não fala? Ele não fala porque ele não fala, não é porque tem nada de errado com você, é porque ele foi tratado assim, o avô dele foi tratado assim, seu bisavô foi tratado assim, e tem um programa dentro dele que age assim, até hoje. uhum, A dor vem quando a gente acredita que é algo pessoal contra a gente, que é o que a criança acredita quando ela é pequena. uhum, Se eu sou criado dessa forma, meu pai age assim comigo, eu não vou entender que o problema está com ele, que é dele, que é uma dificuldade dele. Eu acho que tem algo de errado comigo, que eu fiz algo de errado, que eu não mereço, que eu não mereço receber amor. Tem algo de errado dentro de mim. É assim que a criança interpreta. Por isso que dói tanto. sim, Quando a gente vai se limpando dessa carga emocional, a gente entende cada vez mais no nível mais profundo, não só no nível racional consciente, que o problema não está em mim. Quando eu começo a perceber que o problema não está em mim, para de doer. Eu vejo que a dificuldade é dele. É uma questão dele que ele vem trazendo. Não sou eu. Eu não fiz nada de errado. Não tem nada de errado sim, comigo. Então eu vou saindo dessa sensação de que eu não sou bom o suficiente, de que eu não mereço, de que ele está me rejeitando. Porque ele não está rejeitando nem a você e nem a ninguém. Ele está sentindo uma coisa que ele não sabe lidar. É só isso. Só que esse é um. saber disso racionalmente é uma coisa, sentir Uhum, isso é outra. Então a gente faz a EFT para sentir, para liberar isso e não ficar só no racional. A uhum, constelação familiar muitas vezes ela vai te explicar muita coisa, só que não vai liberar o campo emocional ainda. Aí uhum. você vai entender, meu pai já é assim, por isso, por aquilo outro. Ok, entendi. Mas continuo me sentindo rejeitada. Então a explicação e o processo terapêutico não foi o suficiente
com aquela sessão de constelação, pelo menos, para fazer essa liberação dessa carga emocional. Para trazer uma compreensão tão profunda que toca no aspecto emocional. Porque compreensão racional sem mudança emocional, a pessoa continua sofrendo. Ela entende porque está sofrendo. Ela entende o mecanismo, mas ela continua sofrendo. Então, por isso que é preciso se aprofundar e limpar as emoções. O que é que você quer falar? Era o que você falou, que eu tenho essa consciência racional, mas parece que é, quando eu vou pensar nas causas que isso, no impacto que isso teve em mim hoje, profissional, aí parece que mexe ali com a minha criança interior, sabe? Que foi Uhum, ferida e tudo mais. Então, aí surge esse sentimento que às vezes parece um vitimismo, né? A gente pensando, nossa, mas por que que ele me rejeitou? Por que que ele fez isso? Ele sempre foi assim, ele é uma pessoa assim com todos. Se você perguntar hoje para minha mãe, se perguntar para alguém que sei lá, a mãe dele, ele sempre foi assim, uma pessoa calada, ele sempre. Mas eu trouxe isso pra mim porque quando eu era criança eu não entendia que ele era assim, né? Eu não uhum. conhecia toda tipo assim, os ancestrais dele, eu não conhecia que era a forma que ele é. Pra mim era. E essa E você? culpa que eu. Pode falar. Não, parece que era com você. Parece que era pessoal, né? Então isso por muito tempo ficou na minha cabeça. E recentemente que eu comecei a me envolver com autoconhecimento e eu fui percebendo essas coisas, aí eu percebi que não é comigo. Mas foram anos achando que era comigo, então fica oscilando, né? As emoções, tipo, não é Uhum. comigo. Mas tá aquilo e eu me sinto mal e me faz chorar e aí me causa uma dor. Então é difícil tratar, mesmo sabendo hoje, tendo consciência que não é comigo, que não é Você, pessoal, né? você mencionou culpa. Você falou culpa, eu interrompi você na hora. É culpa do quê? Culpa de quem você fala? Você tinha falado, você estava falando, você falou assim, porque sinto culpa. E aí foi na hora que eu interrompi você, eu falei uma outra coisa. E aí perdeu o fio do pensamento. Ah, não sei, talvez a culpa que eu acho que eu sinto é porque, não sei, André, eu tenho dificuldade de diferenciar. Mas assim, eu me sinto culpada por até hoje não ter conseguido resolver essas coisas na minha vida. Mas eu Uhum, também tenho consciência que, tipo, tudo bem, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e eu tô tendo uma chance de resolver agora. E sinto uhum. que vai dar certo, sabe? Mas eu me sinto culpada porque, eu perdi muito tempo, porque eu abri mão de várias coisas, porque eu queria estar numa posição melhor na minha profissão e não tô, porque eu não tenho estabilidade financeira. Então, talvez seja daí o sentimento de culpa. Uhum. E também Certo. porque eu acho que eu ainda tenho esse pensamento, por mais que eu sei que é errado, mas que eu queria que ele ficasse satisfeito comigo, sabe? Eu queria Uhum. agradar ele também, queria que ele Isso. tivesse orgulho de mim. Então, uma consequência natural da rejeição, né, um dos sentimentos que surge é a culpa. Porque a criança, ela pensa que tem algo de errado com ela, que ela não está conseguindo agradar. Então, se eu não estou conseguindo agradar, de quem é a culpa? É minha. Não é o meu pai, o problema não está nele, porque pai e mãe são perfeitos na visão da criança. Se eles se sentem mal Uhum. comigo, a razão está em mim, não está nele. E aí eu sinto culpa. Então a rejeição ela vai trazer sentimento de que você não é bom o suficiente, sentimento de que você não merece ser amado, sensação de culpa, vai trazer uma série de consequências. E aí isso vai permeando o relacionamento, vida financeira, compulsão em gastar. Por mais que eu ganhe, eu gasto tudo que eu ganho e não consigo nunca ficar bem financeiramente, talvez até como uma forma também de você continuar dependente dele. Parece que é a única conexão que eu tenho com meu pai. Se eu fico independente, bom, já moro longe. Não tem muita razão Sim. para estar ligando. Pelo menos quando eu fico mal financeiramente, eu ligo para ele, a gente conversa, troca mensagem. Ele fica com raiva de mim, me rejeita, me reprova, mas pelo menos eu falo com ele. E ele vai depositar um dinheiro na minha conta. Pelo menos ele fez algo por mim. Então ele tem uma Isso, razão para fazer algo por mim. Mesmo que seja com cara feia, com cara amarrada,
Mas é melhor isso do que me ignorar. É melhor isso do que zero contato. Verdade. Então a criança, ela prefere um contato que cause sofrimento do que zero contato. A Uhum. indiferença é a pior coisa. Então por isso que muitas crianças, por não terem atenção do pai e da mãe, por não terem, assim, não tem convivência, não brinca, não tem afeto, não tem carinho, ela sabe que se ela fizer alguma coisa, se ela quebrar alguma coisa em casa, se ela fizer alguma coisa que é proibido, o pai vai lá e vai brigar com ela, até vai bater nela. E ela faz aquilo compulsivamente para apanhar, porque é uma maneira que ela tem de receber alguma coisa do pai ou da mãe. Nem que seja uma bronca, nem que seja uma surra. E aí, quanto mais apanha, mais repete o comportamento, porque quer receber alguma coisa, né? Sim. Então, e aí a pessoa vai carregar esse comportamento ao longo da vida para outras situações também. Uhum. Bom, então o que eu recomendo é que você acesse essas memórias de rejeição e esses pensamentos de rejeição e faça mais EFT até limpando tudo, com paciência e Uhum. persistência. Então, às vezes, foca numa cena e começa a remoer. O que eu queria que meu pai fizesse que ele não está fazendo? Ele deveria ser assim, eu queria que ele conversasse comigo, eu queria isso, eu queria aquilo outro, foi injusto. E aí lembra da fisionomia dele. Também isso é uma coisa que funciona bem. Lembra desse olhar, como é que é, o jeito, sabe, de ignorar, sentado na cadeira ignorando, e você lá. O olhar dele para você, sei lá, coisas que marcam, mesmo que não sejam ancoradas numa cena específica, mas imagens que ficaram na sua mente. Ele ignorando você, olhando de cara feia, dando um abraço sem firmeza nenhuma. Então pensa nisso e vai fazendo EFT para limpar, né, tudo que vai surgir. Tá. E pelo que eu vi aqui, foi muito rápido fazer liberação emocional. Então se você fizer com paciência e persistência dessa forma, eu não tenho dúvida de que você vai conseguir se liberar dessa sensação de rejeição. O que Uhum. certamente vai influenciar também na sua vida financeira, né, de você ter Sim. mais discernimento, clareza, para fazer o que tem que ser feito e não estar mais nesse movimento de estar sabotando para você, estar sempre precisando do seu pai. E aí a relação vai melhorando também, você vai compreendendo mais ele, vai deixando de querer que ele seja diferente, e vai Uhum. melhorando, você vai aceitando melhor. Tá? É, quando você estava falando da culpa, que você foi dando aqueles exemplos, você falou uma coisa exatamente que eu sinto, uma coisa de culpa que é muito atual hoje. Uhum, Questão de ter a sensação que eu só falo com ele quando eu preciso de dinheiro. Porque, na uhum, verdade, fazer o Mente Próspera atualmente tem sido algo que tem mexido muito comigo. Essa semana, particularmente, assim, eu tô me sentindo esgotada. Eu acho que juntou várias coisas, além do isolamento social e essa mexendo com as emoções, e me trouxe esse esgotamento. Mas esse negócio da culpa, eu percebi, eu evito realmente falar com ele, porque eu sei que sempre que eu falar com ele, talvez ele vá falar alguma coisa que vai me deixar chateada. E uhum. aí, quando eu preciso falar com ele, que é para tocar no assunto dinheiro, aí eu fico me sentindo culpada, porque eu penso, nossa, ele deve achar que eu só procuro ele para pedir dinheiro, Isso. né? Juliana, eu vou ter que interromper porque vai cair a live já já, tá? Então eu preciso me despedir de você, agradecer Eu que e, agradeço a e, ação, foi incrível. e tenho certeza que você vai conseguir aí muito mais resultado, tá bom? Um abraço então. Tchau, tchau. Oh, tchau, tchau. Bom, pessoal, e quem quiser saber mais sobre workshops que eu faço mensalmente, com temas específicos, mais aprofundados para a limpeza das questões emocionais, vai no link da bio ou procura esse link aqui em algum lugar do grupo VIP do WhatsApp para você entrar lá e saber exatamente quando é que vai ser o próximo workshop. Já fiz workshop sobre tema de rejeição, sobre tema de que mais? Rejeição, culpa, enfim, cada mês vai ter um tema específico e a gente vai mergulhar naquele tema e trabalhar, né, fazendo atendimentos online ao vivo para cura coletiva. Então é isso, e comenta aqui embaixo o que você sentiu com essa live, compartilha, manda para alguém e eu vejo vocês amanhã no próximo Detox Emocional. Um abraço.